Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida, e estamos hoje com o nosso queridíssimo professor Juan Pablo Murillo. Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje um podcast bastante interessante, né, Vi? Com certeza. Então, hoje a gente está aqui num cenário um pouco diferente, numa proposta totalmente diferente. Por quê? A gente vai falar de um assunto muito importante, né, Juan? Um assunto que realmente vai marcar ali o resultado nessa reta final, se você vai conseguir aprovar ou se você vai ficar no meio do caminho. Não, e mais que isso, Vi, é um momento que, assim, pode mudar completamente a tua vida, né? Às vezes sai um resultado não muito positivo, mas as pessoas acham que é o fim do mundo, né, Vi? A gente vem para trazer essa esperança e mais que isso, eu sou prova viva mesmo de todos os sentimentos que ele sente nesse momento e que no final do túnel continua vendo aquele buraquinho pequeno de luz que enquanto tenha essa esperança, essa oportunidade, você tem que lutar até o fim, né, Vi? Com certeza, eu acho que isso que é importante. Então, assim, entender que, na verdade, é mais um processo, né, que faz parte. E muita gente acha que o resultado provisório já é o resultado final, né? Então, assim, agora a gente acabou de passar pelos processos dos recursos gerais, que é muito importante, né, Juan? É muito importante vocês interporem os recursos gerais, vocês mandarem para a banca. E como todo mundo sabe, a gente faz totalmente gratuito. Isso aqui é uma retribuição, a gratidão que vocês têm, a toda a confiança dos nossos alunos, né, Juan? A gente tem muitos revalidados dentro do nosso time e a gente faz isso de maneira gratuita. A gente nunca esquece dos recursos gerais, porque eu vejo que muita gente fica ansioso nessa época e fica perguntando se vai sair, e pode ter certeza, o Mundo Revalida sempre vai liberar os recursos gerais. E é legal, Vi, começar a explicar, né, porque eu vejo que muitas pessoas são novas nessa parte de segunda fase, né? Obviamente eles já passaram pela primeira fase, né? Mas às vezes tem muitas pessoas que passaram direto da primeira fase, então não chegaram a ter interação com os recursos, e às vezes as pessoas não entendem muito bem sobre recursos gerais, recursos individuais, qual é que é a diferença. Então acho que seria legal destrinchar um pouquinho e explicar essas duas diferenças, né? Boa, perfeito. Então vamos deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. Os recursos gerais foi o que a gente acabou de fazer. Assim que você faz a prova, em 3 a 5 dias, eles já liberam um gabarito provisório. E aí, baseado no PEP, né, que é o gabarito provisório, você pode interpor os recursos gerais, que é para todo mundo, que a gente pode tentar anular, que a gente pode tentar ampliar o gabarito e assim por diante. Baseado nos recursos gerais, eles vão elaborar o gabarito oficial. Baseado no gabarito oficial, eles vão te dar o seu resultado provisório. Deu para entender, gente? Então tem os recursos gerais que vai mudar o gabarito. Isso vai gerar um gabarito oficial e baseado no gabarito oficial, eles vão fazer uma correção provisória. E aí sai o resultado provisório, que aí sim vai determinar se você passou direto ou se você vai precisar dos recursos individuais, né, Juan? Exatamente. E é legal, pessoal, frisar uma coisa, né? O que pode acontecer nesses recursos gerais que a gente já encaminhou, que todo mundo já mandou? Por que é tão importante solicitar sempre a anulação, né? Porque se a questão ou item é anulado, todo mundo ganha a pontuação. Automaticamente você, se acertou ou não acertou esse item, você ganha a pontuação. Então acaba que não prejudica ninguém. Agora, se você solicita mudança do gabarito, nesse caso, né, ou agregar certos itens, né, pode ser que se aquele item valia 2 pontos, você agregou coisas, automaticamente ele continua valendo 2 pontos, mas vocês precisam ter verbalizado os dois Mais diagnósticos, coisas. mais coisas, e acaba que se você tinha falado só uma parte, você ganha só meio ponto, ou 1 ponto. Acho que a gente pode trazer bem claro agora, né? Acho que teve um caso agora de pancreatite aguda biliar. E aí teve gente que viu ali que tinha um colédoco dilatado de 8 milímetros. Aí a gente poderia adicionar, por exemplo, um diagnóstico de colédoco litíase ou um diagnóstico presuntivo. Mas, se a gente coloca isso, quem não colocou colédoco litíase ia ser prejudicado, né? E vai ganhar a metade da pontuação. Exatamente. Então, o que a gente sempre orienta dentro dos recursos gerais, né? Para quem não tem experiência. A ideia aqui é, normalmente, ampliar do ponto de vista de sinônimos. Então, para quem colocou falta de ar, entrar também dispneia. Para quem colocou saturação, entrar também oxímetro e assim por diante, né, Juan? Essa é a ideia dos recursos
gerais. Agora eu acho que seria importante, vocês ainda vão vivenciar esse momento. E eu acho que agora deve estar um pouco ansioso, ou vai ter gente que já vai estar relaxado, porque o resultado só vai sair lá em fevereiro. Mas é importante, desde já, vocês entenderem a importância do resultado provisório. E aí eu queria trazer aqui o ponto de vista do Juan, que vivenciou isso e teve ali um resultado inicialmente, né, não tão favorável, né, Juan? Conta pra gente, porque eles vão sentir esse sentimento, mas é importante eles terem a visão de como é esse sentimento, né, que vai ser inevitável se eles não tiverem um resultado favorável, mas que depois o resultado é feliz. Não, exatamente. E aí, uma coisa que a gente sempre está torcendo, né? A equipe inteira está torcendo para que todo mundo seja aprovado De maneira direta. de maneira direta. Sem precisar de recurso, porque aquela sensação realmente é bastante, não sei se chata, mas bastante... É frustrante, É frustrante, né? É exatamente. muito ruim, Porque né? você se preparou, você sabe, você fez seus cálculos, né? Por pior que você acha que tenha ido, você sempre tem aquela esperança de ter aprovado direto, né, Juan? Exatamente, né? Você sente a sensação. E ainda mais, vocês têm que saber que é uma prova super mal corrigida. Porque na minha época, né, eu tinha, conforme meus cálculos, eu tinha tirado 73, 72, né? No mínimo. E nota de corte era de 64, 65, alguma coisa assim. Então eu tinha ponto suficiente para passar, né? Então, quando eu estava esperando o resultado, eu tinha certeza que ia passar. Só que quando saiu o resultado, não foi assim o quanto eu estava esperando. Então, a sensação que você sente nesse momento é que praticamente o mundo acabou, parece que uma luz se apaga, você não se sente mais médico, você não se sente capaz de conseguir as coisas que você quer. Então, assim, é uma sensação bastante ruim, né, que eu vivi, evidenciei, porque eu sabia que tinha as pontuações, né, eu sabia que tinha os pontos necessários, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sabia que não era o final dessa corrida, não era final dessa luta. Ainda dava para lutar, mas mesmo assim eu sentia muita injustiça, muita frustração. Então, assim, é uma sensação que, assim, por isso que a gente torce muito para que todo mundo seja aprovado sem precisar de recurso, porque é legal, mesmo assim, se você passar com recurso, vai ser legal, continuar comemorando, vai ter seu CRM e tudo. Mas aquele mês e meio ou 2 meses que é entre elaboração de recursos, esperar o resultado, parece que você não vive. Tipo assim, eu não vivi esse tempo entre junho, que saiu meu resultado, finais de junho, até 17 de setembro, que saiu. Parecia que o mundo parou, entendeu? Eu não lembro esses 2 meses. Então, assim, é uma sensação bastante chata. E mais ainda, quando você não tem o suporte necessário, acaba sendo pior ainda, né? Porque eu acho que, assim, pode ser que o Vini entenda um pouco melhor, mas quando você vê seus vídeos, é difícil esse momento. Eu não conseguia olhar meus vídeos, tanto que eu liguei pro Vini e falei, Vi, eu não consigo olhar meus vídeos, eu não consigo me concentrar, né? Então, você se quebra, né, Vi? Você lembra muito bem dessa época? É um momento muito frágil, né? E assim, é difícil num momento tão difícil, tão duro, você conseguir ter essa frieza de concentração, de conseguir analisar de maneira fria. Tanto é que os nossos alunos, eles costumam avaliar. E só que assim, eles falam, professor, não vai dar. Eu preciso de 12 pontos, eu só vi 3, só vi 5. A gente fala, poxa, vamos tentar. Aí a gente vai lá e encontra 17 pontos. E aí sai no resultado oficial, sei lá, 15 pontos. Na última edição da prova prática, a gente conseguiu 19,7, 19,4, algo do gênero, né? 19,45. E ele precisava de algo de 17, 18 15 pontos. alguma Um valor absurdo. Absurdo. Tanto que um dos alunos que aprovaram aqui, o Murilo, ele falou brincando, né? Pô, na hora que ele falou que ele ia pedir recurso, eu achei que ele tava ficando maluco, né? Ele não acreditava que ia dar certo. Exatamente. Né? É que quando você vê que faltam 4, 5 pontos, parece que fez muita coisa, né? Porque você fala, cara, e esse aí é um relato muito comum dos nossos alunos, né? Juan, eu preciso de 8 pontos, mas só encontrei 4. Você acha que vale a pena entrar com recurso? Fala, cara, deixa na mão dos especialistas, deixa na mão de quem já vem fazendo anos, edições de recursos, que você vai ficar surpreso. A pessoa concorda, faz, e depois fala assim, caramba, Juan, vocês encontraram Graças coisas a Deus, né? que eu não tinha visto, mas vocês estão certos, não é que a gente fica inventando, não é que eu vou te procurar 100 pontos para tirar na prova, porque é impossível a gente tirar 100 pontos na prova, né? Não é que a gente vai escrever um recurso que nem existe, né? A gente vai encontrar, como nossos especialistas, né, têm anos elaborando recurso, eles sabem as pegadinhas, eles sabem
encontrar, eles sabem o jeito que o INEP gosta de ser reclamado, vamos pensar assim. Então, como a gente já tem muita experiência nisso, praticamente as pessoas ficam surpresas, falam assim, caramba, eu achava que cabiam 4, mas depois do teu recurso, vocês têm razão, cabe 18, 19, 20 pontos. E por isso que a gente consegue bastantes pontos. Exatamente. Esse é um feeling bem normal. Eu me recordo aqui de outro caso recente, que foi inclusive uma monitora nossa, ela foi aluna nossa, e aí ela tinha aprovado na primeira fase com o nosso curso, tinha feito recurso na primeira fase, aprovou na segunda fase, e aí ela faltava acho que 12 pontos, Juan, se eu não me engano. 12. Amanda Meira. E aí ela já tinha comprado o recurso de maneira antecipada e ela pediu reembolso. E aí a gente falou assim, Amanda, fica tranquila, se você quiser o reembolso, a gente vai te dar o reembolso. Só que a Karen, que é a coordenadora dos recursos, ela falou assim, Amanda, deixa a gente elaborar seus recursos. Confia, acredita. E ela, não quero. Até o último dia. Aí a mãe dela falou assim, Amanda, já que tá pago, deixa, acredita. Aí foi, a gente fez os recursos dela, a gente solicitou, sei lá, 18 pontos, 15 pontos, e resumo da ópera, ela aprovou. Aí tanto que ela veio aqui, chorou, agradeceu, porque ela não ia pedir os recursos, ela ia ter que prestar tudo de novo a segunda fase. E aí ela conseguiu com os recursos individuais aprovar, e hoje em dia ela trabalha, tá com o CRM na mão, ela foi monitora de um dos cursos práticos nossos. Então, assim, é um case de sucesso e um case clássico, de que quase deixou escapar, né, Juan? Exatamente. Mas, Vi, realmente tudo isso aí que você está falando é realidade? É verdade? Então, Isso. assim, quem tiver dúvida... Só olhar, né? Não, vamos aqui. Tinha visto no Instagram alguns feedbacks de vocês postando, as pessoas que aprovavam ligavam. Eu falei assim, nossa, um dia vai ser eu, um dia vai ser eu. E aquela expectativa. E eu achei que eu não ia passar. E se eu não tivesse feito um recurso, eu não tinha passado. E aí, mudou a minha vida. E eu só tenho a agradecer a vocês. Só agradecer mesmo. Porque vocês confiaram em mim no momento que eu não tava dando nada pra mim. Eu tava me sentindo um lixo. Porque eu falei assim, nossa, eu não vou passar. E eu vou ficar aqui. E eu vou estudar de novo. E aquele negócio de como eu vou recomeçar? Sabe? O que eu vou fazer agora? Eu sigo do mesmo jeito? O que eu faço? E aí, quando veio aprovado, parece que eu respirei. Foi demais. Vocês acabaram de ver, né, Vi? Realmente, assim, é bastante interessante, né? A gente não fica inventando, não fica falando coisas que não são reais, né? Vocês acabaram de ver com seus próprios olhos. E para a gente também é super importante esses feedbacks dos alunos, porque assim como você se sentiu emocionado, a gente também está emocionado, e cada vez que a gente vê uma transformação de reprovado para aprovado, a gente sabe, né? A gente sabe todo o background que tem as pessoas. Vocês podem ver que a Amanda tinha muito background de o quanto que ela se esforçou, tanto que ela queria o reembolso, a nossa coordenadora conversou com ela, e ela conversou com a sua mãe, né? E a mãe falou assim, filha, se você porque ela tinha comprado com antecedência. Tinha comprado. Se você já reservou e já tá pago, vai lá com tudo. E a gente se resolve depois. E aí depois saiu o resultado de aprovação e ela ficou em choque, e a mãe também não acreditava. Atualmente a Amandinha tá aí fazendo plantão e assim, a gente até entende, né, Juan, porque eu lembro que ela falou que era o único dinheiro que ela tinha, que esse dinheiro ela ia usar para a segunda fase, se ela não aprovasse. E aí ela deu esse voto de confiança e, graças a Deus, aprovou. E outro ponto importante, a gente não quer se alongar muito, ponto importante é que, normalmente, quando você corrige a prova, você superestima. Você pensa como se fosse um avaliador do bem, bonzinho, justo. E a verdade é que não acontece isso, né, Juan? Então, às vezes, você tá esperando que vai aprovar com mágico. Quantos pontos você achou que você ia aprovar, Juan? Conforme meus cálculos, no mínimo, tava com 73. E precisava de quanto? 64 para passar. Então, você tinha 9 pontos de 9 margem. pontos de E no mais. final, a Tirei correção... 60. Faltou 3 pontos, então 12 pontos de diferença. E não é que ele é maluco, pelo contrário, ele estava corrigindo de maneira rigorosa, rígida. E infelizmente acontece essa. Vamos só finalizar explicando um pouquinho como é que funcionam os recursos individuais do Mundo Revalida, né, Juan? Acho que é importante vocês entenderem a seriedade que a gente leva, o comprometimento que a gente traz. Então, o primeiro ponto mais importante vocês entenderem que a primeira empresa que realmente concentrou suas energias, que idealizou o projeto de elaborar um recurso
organizado, feito por especialistas, revisado por coordenadores, revisado por professores de português, é o Mundo Revalida, tá certo? Então a gente está nos últimos anos a gente aprovou milhares de candidatos. E quais são os processos? Assim que você adquire o recurso, você recebe um drive onde você vai subir os seus vídeos, o seu espelho e o resultado da sua prova. Você vai subir lá e aí, baseado nesse drive, que vai ter apenas acesso o Mundo Revalida, que vai ser só os coordenadores, os professores que vão elaborar o seu recurso, ele vai ser analisado e ele vai passar por um processo inicial, onde os professores, que são especialistas em recursos, especialistas em cada área, elaboram o recurso inicial. Depois disso, ele passa por um processo de revisão pelos coordenadores. A gente tem um time de coordenadores que já faz isso há anos, que já sabe o jeito que o INEP gosta, a gente elabora a revisão. E por último, a gente passa pela banca de revisão de português. Então, para o recurso chegar o mais perfeito possível. Dentro desses recursos, é importante você lembrar que vão ter recursos óbvios, que qualquer um vai identificar, vão ter recursos que a gente força um pouquinho a barra, mas que eles provavelmente vão aceitar, a gente embasa bem, a gente mostra os argumentos de maneira consistente, e tem aqueles recursos mais forçados, que a gente sabe que pode ser que eles não aprovem, mas se eles aceitarem, e que às vezes aceitam, isso muda o jogo, tá, gente? Então é mais ou menos essa trilha que vocês vão passar, e é esse o comprometimento que a gente leva, tá certo? Então por isso que as vagas são limitadas, né, Juan? Sempre se esgotam, toda vez, infelizmente, tem aluno nosso, ex-aluno nosso que fica fora, porque a gente tenta priorizar, mas esgotou a vaga, não tem o que fazer, né? Exatamente, né? E às vezes tem pessoas que falam assim, o recurso é um pouco caro, né? É um pouco, o investimento às vezes é muito alto para mim. Mas o nosso diferencial, a gente não se importa tanto pelo custo. Por quê? Porque a gente investe, né, em professores especialistas de cada área para elaborar seu recurso. Então, e assim, se precisar o recurso passar por mais uma coordenação ou por mais um grupo de professores para elaborar o recurso e que fique de forma do jeito que a gente gosta, a gente não tem problema de fazer isso, né? Se precisar de passar por 3, 4 pessoas, grupo de pessoas a mais, a gente não está tentando economizar nesse momento, né? Porque a gente sabe a importância, mais ainda na segunda fase, que o custo é maior da inscrição da prova, um CRM na mão agora, a diferença de esperar 6 meses para ter o CRM é um diferencial gigantesco, né? Então, assim, a gente sabe dessa importância e a gente investe nosso máximo nos coordenadores, nos professores que elaboram recurso, para eles terem, em primeira mão, uma elaboração de recurso de qualidade, como o padrão do Mundo Revalida, né, Vi? Com certeza, isso é importante. Então, é com esse comprometimento, é com essa seriedade que a gente entrega o recurso. É isso que vocês merecem e é isso que faz a diferença. É isso que traz a gente conseguir 20 pontos numa prova, 25 pontos. Não é incomum conseguir mais do que 10 pontos. É isso que faz a gente ter uma taxa de aprovação de mais de 80%, gente. Parece loucura, mas o sentimento que você, quando sai o resultado, parece que não vai ter o próximo passo. Você vai sentir a sensação de que você reprovou. Mas mais do que 2 em cada 3 candidatos, a gente aprova depois os recursos individuais. Metodologia comprovada, milhares de alunos aprovados, e a gente tem feedback, centenas e milhares de feedbacks dentro do Instagram e dentro das comunidades, né, Juan? É isso mesmo aí, gente. Aproveitem aí, a gente lançou o lote 1, com 50 vagas, Vini, acabou de forma, a gente nem acreditava, praticamente menos de uma hora, né? Menos de uma hora, minutos, foram 40 e poucos minutos, e foi incrível, porque antes de fechar a nossa live do YouTube, já tinha esgotado praticamente a metade das vagas, e foi um tempo de 10 minutos, eu acho. Então, assim, em breve a gente vai lançar o lote 2, né, com desconto, porque a gente sabe, né, Vi, a gente sabe a importância do recurso, mas a gente também entende a situação da pessoa que está nesse processo de revalidação. Porque, como o Vini já falou, muitos, e me incluo dentro desse grupo, passamos por esse processo de revalidação e sabemos o difícil que fica nesse momento. Mas também eu sou prova viva de que depois desse processo de revalidação, após de conseguir ter o CRM, tua vida cambia, tua vida muda muito, né? Transforma completamente a tua e a da tua família. E quando eu falo família, a gente inclui avós, pais, filhos, etc.
É isso aí, gente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição, né, Juan? Ainda tem um tempinho aí até os recursos individuais. Em breve a gente deve lançar um segundo lote, tá certo? Ainda lote promocional. E aí, provavelmente, depois, só quando sair o resultado, a gente libera mais algumas vagas, mas que acaba esgotando no primeiro dia. Combinado, gente? Gostaria de agradecer a atenção, porque a gente valoriza demais o seu tempo aqui. E nunca se esqueça, você aí pode revalidar.